Mas cada um tem sua opinião. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu não tô aqui ditando regras. Eu tô aqui falando o que eu penso. Óbvio que você tem todo o direito de discordar e dar a sua opinião, contanto que você seja respeitoso. O canal aqui não é pra eu ficar me desgastando com vocês, debatendo e não sei o que, lá lá lá. Apesar, né, que teve um vídeo aí que eu falei sobre o pneu e o peso da moto, né? E aí eu ganhei um hater de estimação. Eu posso falar assim? Eu acho que eu tenho essa liberdade, né? Porque já que o nosso amigo Murilo não gosta dos bajajeiros, quero mandar um salve aí pro Murilo. Eu não me considero bajajeiro, porque eu gosto de moto. O que eu não gosto é de motos caras. Motos baratas que custam caras. Eu não gosto dessa atitude. Eu não gosto desse posicionamento das marcas como Honda e Yamaha, que tem esse posicionamento. Mas esse é o mérito delas. É o mérito delas que elas conquistaram, né? Chegaram a 50 anos no nosso país. Com certeza é um mérito por isso. Mas a minha opinião não está relacionada ao mérito da marca. Está relacionada ao que eu penso e ao meu comportamento como um consumidor. Então, se você não concorda com a minha opinião, você tem todo o direito de discordar. Com certeza. Nós estamos num país que tem liberdade de expressão, desde que você respeite. Se falar algo que eu não disse, você está mentindo, você está levantando um falso testemunho. Se você me ofender, me xingar, eu posso te processar. Porque eu não sou obrigado a ouvir a sua opinião com xingamentos. Eu não sou obrigado, né, a aceitar os seus xingamentos e as mentiras. Isso aqui eu tô falando pra todos, tá? Eu tô falando de pessoas que vêm aqui e começam a criticar, e às vezes ao invés de criticar a opinião, discordar da opinião, ela vem aqui e ataca o canal, ataca outras pessoas que têm opiniões divergentes. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Eu não sei de tudo, mas eu tenho as minhas opiniões. E as minhas opiniões é com base no quê? Na minha experiência, nas informações que eu possuo e com base no meu conhecimento. Nem sempre eu estarei certo e nem sempre eu estarei errado. Mas uma coisa que eu quero deixar bem claro, e eu vou ser repetitivo, eu vou bater sempre nessa tecla, é que opinião não é verdade e nem mentira. Opinião é simplesmente aquilo que você pensa sobre um determinado assunto. Ninguém é obrigado a concordar com você porque simplesmente você xinga a pessoa de burra. Então, pra mim, essa é a maior prova de preconceito. A pessoa ofende a outra porque ela não concorda com a opinião dela, porque na mente dela, na bolha da cabeça dela, ela tem a verdade, e a verdade que está com ela é superior para ela menosprezar a inteligência do outro. Então isso para mim não é verdade, isso para mim é ilusão. E uma coisa eu concordo com o que o Murilo falou: verdade só existe uma, não existe duas verdades. Mas opinião não é verdade. Opinião existem várias, a opinião diverge porque é a sua perspectiva. Você tem uma perspectiva, você tem um ponto de vista. Então quando você está fora da floresta, você tem uma visão sobre a floresta. Quando você está dentro da floresta, você tem uma outra visão sobre a mesma floresta. Você tem pensamentos, né? Perspectivas, opiniões. O meu canal, ele não é um canal técnico, e por isso nem sempre vou falar aqui os termos técnicos. Eu não sou obrigado. Eu aceito sim correções de ortografia, né? Correções de português. Quando eu digito algo errado, quando eu falo algo errado, eu mesmo peço a ajuda de vocês. Como tem muitos amigos do canal, né, que vem aqui e falam: não é assim que se pronuncia, é assim, desse jeito. Cara, eu acho isso top demais, porque ao mesmo tempo que eu vou compartilhando os meus conhecimentos, eu também vou aprendendo com vocês, cara. Isso é muito top, cara. Essa proximidade com diversas pessoas do mundo inteiro, de diferentes partes do país e do mundo, que gera a internet, que gera aqui o YouTube. Isso pra mim é algo muito valioso. Porque a minha geração não nasceu com isso. A minha geração era da época do telefone de linha, que custava um absurdo e quase ninguém tinha acesso. Então eu tive a oportunidade de ter acesso aos celulares, que depois viraram smartphones, e toda essa evolução da internet, da conectividade, que de certa forma também atrapalha e separa o contato físico, né, com as pessoas.
ao mesmo tempo também gera uma aproximação das pessoas que estão mais longe, que têm afinidade. Essa tecnologia é capaz, né, de trazer, de gerar um engajamento entre pessoas que pensam semelhante e que procuram pessoas que pensam da mesma forma que ela. E também de pessoas que procuram, né, opiniões divergentes da dela para confrontar o seu ponto de vista. E isso é enriquecedor, na minha opinião. Então, quando a pessoa vira e fala pra mim que a opinião dela é uma verdade, aí ela já caiu já em contradição, porque a opinião não é verdade, ela já tá falando uma mentira. E aí eu quero aqui também, aproveitando já vou desmascarar também o Murilo, porque ele fala, eu falo a verdade, só que quando ele fala isso ele tá mentindo. Ele fala a opinião dele, ele não fala a verdade, ele fala simplesmente a opinião dele. E eu vou provar pra você, procura o vídeo dele andando na rodovia com a CG 160 e ele falando que caminhão não passa de 90 por hora na rodovia. Isso é a maior mentira que eu já vi na minha vida. Só uma correção aqui, galera, na verdade é um pouco pior, tá? Não é a 90 por hora que ele fala, não, é a 60. Ele fala que caminhão viaja a 60 por hora. E tá aqui nos 4 minutos e 51 segundos do vídeo, e mais pra frente também ele fala isso de novo. E o link eu vou deixar na descrição aí pra vocês. E se você ainda tem alguma dúvida, tá? Eu fiz um vídeo onde eu mostro caminhões andando a 120 por hora, nos vídeos anteriores. E também hoje, eu saí pra gravar hoje, pra fazer motovlog, e eu registrei caminhões andando a 100 por hora, 110 por hora. Aí, o cara tem a coragem de pegar uma opinião que eu dei em um vídeo que eu falei sobre o peso e o pneu da moto, dizendo que eu passei do limite, né, que eu estou desdobrando a física, né? Eu estou criando um mundo paralelo para provar, para ter argumentos que a Dominar 250, que as motos da Bajaj, especificamente a Dominar 250, é melhor que a CB300F Twister. Então, isso já é uma prova de que ele é um mentiroso. Então, se vocês acompanham o Murilo, sabem que vocês estão acompanhando um cara que é mentiroso, que ele se contradiz nas opiniões dele, porque ele acha que verdade é opinião. Aí ele fala que só existe uma verdade, só que ele dá a opinião dele falando que é uma verdade, e aí ele vai lá e fala. Ele teve a coragem de falar que um caminhão não passa de 90 por hora na rodovia. Então, usando o mesmo princípio que ele tem de descontextualizar as coisas que as pessoas falam para querer ridicularizar a pessoa que fala, o locutor, e não a mensagem em si, ele não tem opinião sobre a mensagem, ele critica o locutor. Isso aí é uma estratégia de debate que a gente vê aí os políticos usando. E pra mim isso é simplesmente ridículo. Isso é a minha opinião. É verdade? É mentira? Não, é simplesmente a minha opinião. Então, primeiro, você que me acompanha, entenda o que é uma opinião e o que é uma verdade. Quando eu estou dando a minha opinião, eu posso errar em termos técnicos, eu posso passar algumas informações incorretas em termos técnicos, mas a minha opinião continua sendo a minha opinião. E se eu errar em algum termo técnico e a minha opinião vier a mudar por conta desse termo técnico, ou por conta de uma experiência nova, ou por conta de algo que eu deixei de avaliar, é normal. Eu venho aqui e falo pra vocês, galera, ó, eu errei nisso, eu errei naquilo, e eu tenho feito isso nos meus vídeos. Vocês têm visto, né? No último vídeo, por exemplo, eu passei a medida do pneu dianteiro e do traseiro errado, né? Que era 130/70 e eu passei 130/80. E geralmente o que eu faço? Quando eu erro e alguém me corrige, ou eu vejo que a informação está correta ou está incorreta, né? Aí quando a pessoa me corrige, eu vou lá, confirmo se eu realmente passei a informação incorreta, ou quando eu tenho dúvida depois que eu falo, eu vou lá e confirmo, né? Eu confirmo as informações. Então, se eu passar alguma informação incorreta, eu vou lá e faço isso daqui, ó. Ficha técnica, pneu, tá vendo? Pneu traseiro, 150/60. Qual que é o da Dominar
250, 130, 70. Então o pneu da Dominar, o traseiro, ele é mais fino que o da CB300F Twister. Quando eu falo fino, não é pneu de bicicleta, tá? São 20 milímetros. Quanto que é 20 milímetros? 2 centímetros. São 2 centímetros mais fino. E aí entrando no ponto do vídeo que eu falei que o pneu dela mais fino é compensado pelo peso, é porque se você estudar um pouquinho de física, você vai chegar a essas conclusões. Eu não estou desdobrando a física, porque o peso, quando ele é um pouco maior, ele vai fazer o quê? A moto tende a ficar, né, mais pressionada para o chão, porque a gravidade vai puxar ela, porque o peso é maior. Então essa moto não precisa de um pneu mais largo, porque ela já vai ter a aderência proporcional que ela precisa, diferente da CB300F Twister, que ela é mais leve, então ela precisa ter mais aderência. Então o seu pneu é um pouco mais largo para que tenha a aderência que ela precisa. Então são pequenos ajustes, diferenças que a engenharia de ambas as motos aplicam para poder compensar a perda de uma coisa em outra coisa, para que você tenha um conjunto ajustado. Foi a isso que eu me referi no meu vídeo. Eu estava dando um contexto, um cenário. Então não tem como falar de física, aerodinâmica e engenharia sem você ter cenários. Então quando a pessoa falou que eu estava inventando, que eu estava forçando, que eu simplesmente falei a maior asneira e estava gravado, sim, está gravado. Vão lá no vídeo, vocês vão ver. No vídeo que eu falo sobre a Bajaj é a única marca que para ouvir seus clientes. Nesse vídeo aí eu falo exatamente isso, que o pneu dela mais fino é compensado pelo peso. E digo mais, é compensado pelo entre-eixos, que é maior. E o entre-eixos maior, galera, ajuda na distribuição do peso. Então a moto ela é mais pesada, mas o entre-eixos dela, por ser maior, ajuda na distribuição de peso. E pelo sistema de amortecimento, que é mais rígido, que você tem o nitrox na traseira e você tem a suspensão invertida na dianteira, que torna o que? Ela mais rígida e faz com que ela torça menos. Numa curva, por exemplo, você está fazendo uma curva aqui, ó, a ideia da suspensão invertida é evitar que esse garfo faça isso daqui, ó. O que é torcer, ó? Torcer é isso daqui, ó. Então se eu faço isso daqui, ó, eles estão mexendo simultaneamente, em conjunto, não está torcendo. Agora se tá assim, eu faço isso, ele faz isso aqui, torceu. Então o garfo invertido, ele tem a função do quê? De não deixar fazer isso daqui, ó. Se vira a moto, ele não vai fazer isso daqui quando se virar. Ele vai virar e por ser mais rígido, ele vai evitar que isso torça, ou vai fazer com que torça menos o garfo. Beleza? Isso também trabalha em conjunto com o sistema de amortecimento, com o pneu da moto e com os freios da moto, né? O sistema de amortecimento, o entre-eixos, que é maior que o da CB300F Twister, né? O disco de freio dessa moto, que é maior, porque é dimensionado para quê? Para uma moto mais pesada, que tem o pneu mais fino. Ele foi dimensionado para ser maior, porque aí, como vai exigir mais da frenagem, né? Por ser ter um peso um pouco maior, 20% mais pesada que a CB300F, o disco maior, ele vai evitar aí o sobreaquecimento do disco. Então quanto maior o disco, menos ele vai sobreaquecer. Ele não vai superaquecer com a frenagem. Ele vai evitar que o disco superaqueça. Então quanto maior o peso da moto, maior vai ter que ser o seu disco de freio. E melhor vai ter que ser o seu sistema de amortecimento, para trabalhar em conjunto com os pneus. Então, respondendo aqui o Murilo, eu não desdobrei a física e a explicação tá aí. É simples, tá? É simples. Inclusive, quando eu falei da estabilidade aqui, só para acrescentar a resposta, que essa moto aqui é mais pesada e isso dá mais estabilidade na rodovia. Se você for lá no próprio site da Honda, tá? Quando você usa a moto para esportividade, o peso sempre vai ser um fator negativo. Mas quando você usa para fim específico de mototurismo, o peso ele pode ser um aliado, porque a moto mais pesada em altas velocidades, levando rajadas de vento, e o site é bem específico sobre isso, em condições de chuva, de vento forte,
né? É claro que eu não estou comparando com as motos que a galera usa para ir pro Atacama, pro Ushuaia, né? Que toma rajadas de vento super forte. Mas em rodovia, pessoal, você toma rajada de vento. Eita, rajada de vento não, né? Rajada de vento. E a moto mais pesada, ela se torna mais estável. Então, galera, aqui ó, vou ler para vocês, tá? O texto que eu acabei de explicar para que fique claro. O site da Honda traz a seguinte informação. Na primeira parte dessa página, ele fala sobre motos de moto velocidade. E em motos aqui, ó, de baixas cilindradas, que o peso vai afetar a performance da moto, porque já é uma moto fraca, ela precisa ser leve para poder ter um pouco de potência, né? O equilíbrio ali do conjunto, relação peso-potência. Já que o nosso amigo se diz tão inteligente, ele sabe muito bem o que significa a relação peso-potência. Então aqui, ó, como a gente está falando de Dominar 250, tá aqui, ó. Então peso menor é sempre positivo? Em geral, sim. Mas há condições de uso nas quais ter uma moto mais pesada é conveniente, mesmo se isso implique em perda de desempenho, maniabilidade, maior dificuldade da gestão e exigir da moto mais energia. Tais condições ocorrem no mototurismo, quando a motocicleta enfrenta condições climáticas severas, com muito vento e chuva, o que é comum acontecer especialmente nas grandes viagens. Estar ao guidão de uma moto pesada nessas condições de clima ruim pode ser positivo, pois as motos pesadas, em geral max trail ou motos de cilindrada elevada, percebe que aqui fala em geral, não quer dizer que são todas. Aprenda a interpretar texto também, tá, amiguinho? Oferecem maior segurança por serem menos sensíveis a rajadas de vento e plantarem seus pneus na pavimentação de maneira mais efetiva, o que favorece a aderência em pisos com grande quantidade de água. Então não sou eu que estou falando, é a própria Honda, através dos seus engenheiros, das pessoas que projetam as motos, que está dizendo que o peso favorece a aderência. Eu não estou falando nada, eu só estou lendo o que está aqui no site. Então para o amiguinho falar que eu estou falando uma coisa que não tem cabimento, então eu acho que ele precisa estudar um pouco mais, entender um pouco mais de física. E outra, eu fui bem claro colocando a minha proposta da moto, a minha proposta para uso da moto, que é para fazer viagem. Então na rodovia você não vai levar uma rajada que é considerável, super forte. Então o peso dessa moto aqui, para mim, e aí foi uma análise que eu fiz, que eu cheguei nessa conclusão analisando o peso dela e testando ela na rodovia, é que as minhas percepções sobre a moto, tá, me levaram a essas conclusões. As rajadas de vento que eu tomei quando eu estava subindo de Paranaguá para Curitiba, cara, me impressionaram, porque foram rajadas fortes e mesmo assim a moto continuou lá firme e forte. Então para o cara pegar e falar que eu estou falando uma asneira, ele precisa entrar aqui no site da Honda, já que ele é o hondeiro, né, fanboy da Honda, e dá uma lidinha aqui, ó. A gente está falando do quê? De mototurismo, de viagem com a moto. Então, os próprios engenheiros da Honda falam isso aqui, ó. O próprio site da Honda dá essa informação. Para um fim específico, o peso ele vai ser um benefício. Ele vai dar um benefício para você. Então, cara, só não vê isso que não quer. Então, você que fica seguindo o Murilo aí, você realmente gosta de ser enganado também, porque o cara que fala que as pessoas que gostam de Bajaj só falam mentiras e inventam mentiras, sendo que a informação está aqui, ó, é só pesquisar. Não precisamos de muito esforço para pesquisar. E aqui é uma informação que está sendo trazida por uma empresa de nome aqui no nosso mercado nacional e no mercado global. Isso é um fato. Isso é a física que comprova para mim. Eu não preciso criar uma teoria e tal, porque já existe uma tese. A tese é uma teoria que foi comprovada. Já existe uma aplicação sobre isso que eu estou falando. Então, Murilo, respondendo aqui às suas críticas, às suas ofensas, que foram ofensas na minha opinião, foram ataques, né, à minha pessoa. Tá, eu não quis responder antes porque como gerou muito burburinho, eu já tinha um conteúdo programado para poder seguir aqui no meu canal. Eu não vou ficar parando sempre que alguém vai lá e faz um react sobre aquilo que eu fiz ou quer me criticar, quer me ridicularizar de alguma forma. A única coisa que eu deixo claro aqui é que se houver uma mentira, se houver algo atacando diretamente a minha pessoa, a minha índole, né, se tiver degradando a minha imagem, aí eu vou
usar os meios legais, os mecanismos legais para exigir uma reparação perante a justiça, porque o estrago já foi feito, né? Se for o caso, né? Colocando um cenário de que estiver acontecido. E outro ponto, eu também não assisti o vídeo do Murilo, eu só li os comentários. Então pelos comentários, pela descrição, tá? Quando eu cliquei ali tinha introdução, eu já parei de assistir. Eu nem levei pra frente, porque eu acho que é algo que não vai agregar em nada, não vai agregar em nada pra mim. Mas de qualquer forma, eu não guardo rancor do Murilo. Eu acho que ele tem sim pontos relevantes, mas eu acho que a forma como ele se coloca é simplesmente uma maneira que ele usa técnicas, né, de contradição para poder rebater as pessoas que ele não concorda. Então, mesmo que ele fale, não, eu não estou usando nenhuma técnica aqui, simplesmente não concordo, porque fica nítido, né? Você estudar um pouco de estratégias de debate. Isso daí eu já sei, porque eu trabalhei a minha vida inteira com pessoas assim, que ao invés de dar opinião, focar na opinião dela ou em tentar rebater a posição de outra pessoa, ela simplesmente começa a criticar a pessoa, tentando degradar a pessoa ou então tirar ela ali das suas estribeiras, né, vamos colocar assim, para a pessoa perder a linha. Então eu não respondi antes para não entrar na pilha. Então se eu fosse entrar na pilha, eu só ia perder só minha paz. Então é algo que eu não estou disposto a fazer aqui no canal. Respondendo a uma outra pessoa que veio nos comentários aqui que eu fiz lá da foto que eu postei com o diretor da Bajaj aqui no Brasil, né, o senhor Valdir Ferreira. Ela disse que eu falei então que a moto não tem pontos positivos, sendo que ela não assistiu os meus vídeos, porque eu já tinha feito vídeo quando eu estava levando a moto para a concessionária para fazer a primeira revisão. Eu já tinha falado aquilo que eu gostava da moto, aquilo que eu não gostava da moto. Então entenda que eu não tenho que desenhar para você o que é um ponto positivo e o que é um ponto negativo. Então eu fiz uma musiquinha fazendo uma sátira, né? Que eu não tenho que falar da forma como as pessoas querem ouvir. Se a pessoa vem aqui no meu canal, é porque ela quer ouvir a minha opinião da forma como eu falo. E eu quero atrair pessoas inteligentes, pessoas que têm paz de espírito e que transmitem isso. Então eu não vou mudar a minha forma de falar, até porque eu não estou ofendendo ninguém. Você pode ver aqui no meu canal eu não falo palavrão, eu não preciso, porque assim, a minha criação é essa. Eu sei que tem pessoas que falam, e eu não estou aqui criticando quem fala, né? Mas eu estou criticando o quê? A índole da pessoa de atacar outra pessoa porque discorda da opinião. E eu provei pra você que o Murilo, ele não foi sincero, porque tem vídeo dele dizendo que caminhão não passa de 90 por hora. E eu vou pegar esse vídeo, vou gravar, vou pegar o link, porque se ele apagar do canal e depois querer lançar um processo em mim, eu tô resguardado. Ah, mas você é louco de pensar isso, não sei o que, eu jamais vou fazer isso. Nós precisamos ser simples como uma pomba e prudente como a serpente. Então, Murilão, eu não guardo mágoas de você, mas eu não concordo com a sua opinião. A sua opinião não é uma verdade, e isso aqui é a minha opinião sobre o que você falou. Você colocou a sua opinião como um fato, e isso pra mim é uma falta de noção da realidade das coisas, de querer achar que tudo que você fala é verdade. Nem tudo que você fala é verdade. Você só dá a sua opinião, e a sua opinião não é uma verdade. É só o que você pensa sobre os assuntos que você vê, que você assiste e que você comenta. Então eu tô desenhando isso porque pra depois a pessoa não falar que, ah não, cara, você tá louco, que eu não quis dizer isso não sei o que. Eu não tô nem questionando o ponto da pessoa vir falar que, ah não, as motos da Bajaj é lixo, essa moto é uma porcaria. Isso daí é uma opinião. E por puro preconceito, porque a pessoa não tem o conhecimento. Ela tem ali a informação, mas não tem o conhecimento. E aí volto a dizer, e isso é a minha opinião. Eu sou livre para dar minha opinião, da mesma forma que você. Só que se me xingar, se me ofender, eu não sou obrigado também a ficar baixando a cabeça para ninguém. E eu não vou baixar a cabeça para ninguém aqui no canal não, galera. É tomar lá da cá, tem essa não. Então por quê? Porque se a gente tá discutindo opiniões, debatendo opiniões, é dessa forma. Você dá a sua opinião, eu dou a minha.
Eu fiz uma planilha com comparativo das duas motos, com as características tudo certinho, com a sua potência, com o seu torque, faixa de giro e tudo, peso, entre eixos, porque com essas informações a gente consegue chegar num comparativo proporcional entre essas motos, e você vai ver que fazendo isso, as diferenças proporcionais não são gritantes. É óbvio que se você, pegando aqui uma parte dos comparativos, se você gosta de arrancada, é óbvio que a CB300F vai ser melhor. Mas se você gosta de manter a sua velocidade em rodovia, é óbvio que essa moto aqui vai ser melhor. Então o comparativo que eu fiz entre a CB300F Twister, embora uma seja 300 cilindradas e a outra seja 250, foi por esse motivo. Uma custa 22.500 e a outra custa a partir de 26 mil e vai até 32 mil, dependendo da região. Isso, preço de loja. Então, como eu tenho o direito de resposta, eu decidi, através do comentário que o Murilo colocou, que eu tava viajando, que eu tava desdobrando, que eu falei lorota, que eu tô inventando história. Então me prova que eu tô inventando história, cara. Prova pela física, pela comparação dessas duas motos. Mas aí que eu vou pedir pra você, também seja coerente, coeso e coerente, porque em muitos pontos das suas opiniões você é coeso, mas você não é coerente. Entendeu? Falar que essa moto aqui pesa 180 quilos e um mais ride pesa 180 quilos, isso é coesão. Mas eu querer comparar não é coerente. Não é coerente. Cilindradas diferentes, uma é voltada para performance, a outra é naked, propostas totalmente diferentes. Como é que eu vou comparar essa moto aqui com uma Ninja 400 ou uma Ninja 500? Isso é descabido.